Então, o que a gente precisa, né, fazer no tratamento da APLV e de outras alergias alimentares é identificar a causa, identificar o alimento que naquele momento o sistema imunológico está encarando ali como um inimigo, como um agressor. Se a gente retira, aí sim a gente trata a APLV e a alergia alimentar, porque a gente está tratando a causa, a gente não trata sintoma. Quando os sintomas acontecem, é claro, o médico vai avaliar, e dependendo dos sintomas, sim, precisa se utilizar aquele medicamento, né? Mas se a gente não investiga da forma correta, se a gente não retira a causa, a criança vai entrar naquele ciclo vicioso, tratando os sintomas e nunca está bem e pode ficar cada vez mais inflamada e cada vez pior, né? Isso que a gente não quer por aqui de jeito nenhum. E uma das grandes questões que desde o inicinho lá, quando eu comecei a estudar alergia alimentar, eu vi opiniões de alguns profissionais, li alguns estudos, fui me inteirar melhor sobre o assunto, né? E vi muita coisa que falava que sim, que falava que não, que era em relação à febre como um sintoma de um processo de alergia a alimentos. Então, será que a febre pode ser um sintoma? Tem profissionais que são categóricos em falarem que não, de jeito nenhum, febre não é sintoma de alergia a ao leite de vaca ou a outro alimento. E eu comecei a ter, né, contato com muitas famílias, eu comecei a ajudar diversas famílias lá no meu início, quando eu, enfim, consegui estabilizar o meu filho, né, depois de 5 meses de muita luta, de muito estudo, errando e acertando bastante. Eu comecei a ajudar outras famílias porque eu entendi o processo, eu entendi o que deveria ser investigado e tudo que a família deveria ser, né, fazer para que aquela criança estabilizasse, independente da idade, independente dos sintomas que ela apresentava e do grau de sensibilidade. E começou a dar certo para muitas dessas famílias. E eu comecei a escutar esse relato, né? O meu filho, quando ele faz reação alérgica, ele faz febre. O meu filho, quando faz reação alérgica, ele fica gelado. E eu escutava alguns profissionais falando que não, que febre não era sintoma de reação alérgica. E eu fui estudar um pouquinho a mais sobre isso, né? E aí a gente acaba estudando o processo alérgico e o processo inflamatório decorrente desse processo alérgico. E fato é que é descrito, né? Isso é descrito na literatura, que o processo de alergia ele pode afetar o nosso sistema nervoso central. O sistema nervoso central tem ali um cantinho, né, uma localizaçãozinha ali no hipotálamo que tem o centro de regulação da temperatura do nosso corpo. E se esse centro ele é impactado, se ele é afetado ali por aquelas células de defesa que estão hiperreagindo, né, ele pode desregular um pouco. Então, falei, bom, então tem relatos de algumas famílias, tem essa questão. E o próprio processo alérgico, né, gente? O próprio processo inflamatório decorrente da alergia, na verdade. Então, por exemplo, quando a gente corta a mão, torce um pé, né, e aquele local inflama, então como que ele fica? Ele fica vermelho, ele fica quente, então isso aumenta também a temperatura do corpo. Então, por exemplo, uma inflamação intestinal, né, bastante elevada, ela pode sim causar um quadro febril na criança. E aí eu comecei a pesquisar mais a fundo e comecei a ver que tinham outros profissionais que, também baseados nessas informações, né, afirmavam que sim, que febre poderia ser um sintoma em algumas crianças fazendo reação alérgica ao leite de vaca e a outros alimentos. É claro, gente, que criança faz muito quadro febril, claro que não é todo quadro febril, não é todo estado de febre, de hipertermia, né, acima ali de 38, que vai ser um processo de reação alérgica ao leite de vaca, né? Não é isso que eu estou dizendo, de forma nenhuma. Todo médico deve, né? O seu filho e filha está com estado febril, né? O ideal aqui, o recomendado é que você leve ao médico, entre em contato com o médico para saber, né? Se por acaso vai ao consultório, dependendo da temperatura, já leva direto ao hospital. Enfim, sempre o médico tem que analisar. Né, isso é muito importante, até porque outros estados de infecção também podem levar a um quadro febril e várias outras doenças, né? A febre, ela é sintoma de muitas coisas e pode ser uma febre, vamos dizer assim, que se cuide em casa também, né? Com a orientação do pediatra, claro.
Mas aí eu comecei a atender crianças com alergia alimentar. E eu comecei a ver de forma recorrente que não a maioria, longe de ser a maioria, mas alguns dos meus pacientes, sempre quando tinham contato, tinha um furo, né, a família identificava claramente, já estava estabilizado e por algum motivo ou outro, porque a gente sabe, gente, que esses contatos não intencionais, né, com a proteína do leite de vaca ou com outro alimento, se a criança é múltipla alérgica, eles acontecem, por mais que a gente se resguarde, por mais que a gente estude, por mais que a gente saiba, podem acontecer. A gente estuda e nos informa cada vez mais para que eles aconteçam o mínimo possível, né? Isso é importante. Mas eles podem acontecer até no processo de introdução alimentar, se a criança, né, pela primeira vez está testando o alimento ali e faz reação alérgica, pode acontecer. Né? E sempre estava, né, em alguns pacientes, a minoria, mas sempre estava ligado quando a criança tinha um contato com o alimento, e fazia outros sintomas também que eram característicos dela ali, dependendo do mecanismo imunológico, né? Que fazia aquele sintoma para alergia alimentar, então fazia o sintoma de pele que ela sempre fazia, com placa vermelha, inchaço ou dermatite, fazia o sintoma respiratório de começar a chiar ou de começar a ter infecções respiratórias de repetição, ou fazia os sintomas gastrointestinais, vômitos a jato, ou doença do refluxo, né? Quando a criança tem um refluxo associado como sintoma da alergia, muco e sangramento intestinal, diarreia ou constipação, né? Fissura anal, assadura persistente de difícil tratamento. Então, a criança fazia algum desses outros sintomas, porque como eu falei aqui no início, cada criança vai ter ali o seu conjuntinho de sintomas, cada criança é única e deve ser tratada dessa forma, né? Isso é importante também. Mas a criança fazia o quadro de febre também associado. E na medida que se retirava aquele alimento, aquele quadro febril se resolvia rapidamente. Então eu comecei a ver que tinha uma base científica, tinha uma explicação científica, e eu comecei a ver realmente na prática que algumas crianças apresentavam esse quadro febril. Isso não era comum para mim, porque o meu filho nunca apresentou febre relacionado à reação alérgica. No início, a gente se confunde mesmo, né? Até porque, como mãe de alérgico, a gente fica em estado de alerta e qualquer coisa é reação, tudo vira reação e nem tudo é reação alérgica, né? Isso é muito importante dizer. A criança a pele V com outras alergias alimentares não deixa de ser uma criança, não deixa de ter viroses, gastroenterites ou outras doenças também, né? Que algumas comuns da infância ou algumas outras doenças que podem comprometer essa criança, a febre ou outros sintomas também são comuns essas outras doenças, esses outros comprometimentos, e a gente começa a entrar naquele estado que tudo é alergia, a gente fica paranoica, a gente fica super protetora, isso é comum, né, principalmente no início ali, onde a gente está com muito medo, geralmente vem uma culpazinha, né, porque mãe, eu não sei vocês, mas nasce uma mãe que se culpa, né? Tudo é culpa nossa, e o que eu tô fazendo de errado, por que com meu filho, por que assim? E a gente começa a achar que tudo realmente é reação alérgica. A gente tem que ter um pouquinho de calma, um pouquinho de discernimento, sempre ter um bom profissional, né, especializado no tratamento de alergias alimentares aí junto com vocês. Eu falo que é dupla dinâmica mínima, né? Médico, nutricionista, mas nós temos também toda uma outra equipe de profissionais que, dependendo do que a criança apresenta, podem auxiliar e muito no tratamento das alergias alimentares, como fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, estou esquecendo de mais alguém, gente? Fisioterapeuta com osteopatia também, que tem se mostrado muito interessante, né, no tratamento de doença do refluxo gastroesofágico, tem ajudado muito os meus pacientes, enfim, enfermeiros, né, toda uma gama de profissionais de saúde que podem auxiliar os nossos filhos com alergia alimentar, isso é muito importante, né, que a gente tenha não só esse multidisciplinar, mas esse interdisciplinar, onde os profissionais interagem e conversam sobre o caso da criança, para que realmente consiga promover ali a melhora dessa criança, né?